Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, também das nossas casas, não é? Mas nem por isso vamos deixar de abrir a palavra do Senhor e estudá-la da maneira que pudermos, não é? Vamos então começar fazendo uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado e teu amor para connosco. Te agradecemos pela noite de sono que nos deste também e agora neste dia, Senhor. Te pedimos que, através do teu Espírito, Senhor, nos dês a humildade, nos dês a sabedoria para entendermos a tua palavra, Senhor, e colocá-la especialmente em prática nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a compreender realmente este texto, que é difícil, mas estou certo que a tua graça, o teu poder e a tua sabedoria vai estar sobre cada um de nós, nos ajudando a entender e a aplicá-lo no nosso dia a dia, Senhor. Vem estar com todos os irmãos que estão a participar também nesta EBD e aqueles que não puderem estar connosco, Senhor, que realmente tu os possas também dirigir de uma forma poderosa também nas suas vidas, Pai. Honra e glória a Ti, nós oramos em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos para o nosso estudo de hoje e vamos tendo já aqui a nossa lição. Ela tem por título Justificados, é a lição número 4. O texto é Romanos 3, 21, versículo 3 do capítulo 4. Todos os que pela fé aceitam o Evangelho são justificados perante o Pai, é o subtítulo da nossa lição. Então, nós vamos começar. Os irmãos têm o estudo que eu enviei para vós também, onde não dá muito jeito, sei que nos telemóveis a seguir, mas depois poderão ler com mais atenção, em que foca, por exemplo, mais versículos, mas vamos procurar de uma forma tentar seguir, portanto, o texto. O textuário que nos aparece é Romanos 21, Romanos 3, versículos 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aparecem outras traduções, os irmãos sabem, mas nós vamos basear nesta, que é a Bíblia que eu tenho aqui para estudo. Outras aparecem aqui, todos os pecados e carecidos estão da glória de Deus. Esta, por acaso, também na Almeida, século XXI, aparece a palavra destituídos. Bem, não vamos agora a este pormenor, vamos sim passar já imediatamente para o estudo, depois temos realmente muito para ver, não é? O texto começa logo no versículo 21, o nosso estudo começa logo no versículo 21 e versículos 22, mas agora sem a lei tem-se manifestado a justiça de Deus que é atestada pela lei e pelos profetas. Irmãos, estão vendo aqui algumas passagens que vão aparecer no texto, vocês poderão apontar isso em casa e acrescentar também ao estudo que enviei para vocês em PDF, porque algumas não estão lá, aliás a maior parte delas não está lá, embora estejam algumas, não é? Então vemos que a justiça de Deus manifesta-se sem a lei, não é? Aparece aqui, mas agora sem lei tem-se manifestado a justiça de Deus. Alguns estudiosos afirmam que esta passagem de Romanos 3, 21 a 4:3 é das passagens mais importantes da Bíblia. E ao pensarmos nela, realmente como oramos que o Senhor nos dê esta humildade de pedirmos a Ele que nos dê a sua sabedoria, não é? A direção do seu Espírito para sermos fiéis à sua palavra e à sua vontade, não é? Também aplicando a nossa vida, como oramos também. Então, logo no versículo 21, Paulo surge com a expressão mas agora, portanto, indicando transição entre o que foi dito anteriormente, no capítulo 1, 2 até 3, 20, e que Romanos 3, 23 resume de uma forma maravilhosa, não é?
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, em que os gentios, judeus, todos igualmente, não havendo distinção, têm o mesmo problema do pecado, e que Paulo revela a seguir a solução para ambos, não é? Que é o caminho providenciado por Deus em Jesus Cristo, Deus que manifestou a sua justiça, dando testemunho disso já anteriormente na lei e nos profetas. O meu olhar vai estar a dirigir-se para ali, que é onde eu tenho naquele ecrã o estudo. Então, como estava a dizer há pouco, vemos que a lei de Deus se manifesta, como nos diz aqui o versículo 21, mas agora sem lei tem-se manifestado a justiça de Deus. Então podemos ver por isso, por esta exposição que o apóstolo Paulo faz aqui, de que ela é independente da lei. A lei revela o dever que Deus exige do homem, requer um esforço moral ou obras para a justificação do homem. Consegue algum homem, por mais esforço ou obras que faça, ser por isso justificado? A resposta é não, não é? O homem não consegue cumprir toda a lei. A justiça de Deus é então independente do cumprimento da lei. Não procede do homem, mas vem de Deus. A justificação de Deus acontece porque alguém, o único justo, Jesus, morreu, a morte de Jesus, portanto, foi substitutiva, por nós, injustos. E a justiça daquele justo, Cristo, foi colocada e dada, imputada a cada um de nós. E sobre cada um de nós, cobrindo a nossa sentença. Ela também é atestada pela lei e pelos profetas, diz-nos o texto. Então, se ela é testemunhada pela lei e pelos profetas, e isso realmente é evidente em muitas passagens bíblicas, não é? Nós temos o testemunho dessa obra maravilhosa de Deus ao homem, por Cristo Jesus. Não é uma invenção ou inovação do apóstolo Paulo ou do Novo Testamento, mas sim, ela está contida em toda a palavra do Senhor. Sabemos que não existe contradição entre a lei e a graça, existe uma harmonia toda ela na Escritura, como um todo. Então vemos que o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, e o propósito da lei é mostrar a nossa condição de pecadores, condenados, e apontar para quê? Para o propósito da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Foi, é e será. Portanto, esse propósito de trazer-nos pela fé em Jesus, novamente para o seio do Pai, novamente para Deus. Podemos dizer também que a justificação é um ato único, diferente, por exemplo, da santificação, que é um processo. Ela é externa ao indivíduo, a justificação então foi declarada por Deus para todo o salvo, e ela não tem etapas, como na justificação, não é? Em que nós podemos encontrar ao longo da nossa vida, quer em biografias que nós lemos, em estudos que nós lemos, quer em contacto com pessoas do nosso dia-a-dia, pela graça de Deus, não é? Vemos que existem pessoas que estão, digamos que, em estágios diferentes da sua santificação, do seu processo de santificação, todos, acredito assim, não é? Caminhando para sermos mais parecidos com Cristo, não é? Mais parecidos com Jesus. Ela é exclusiva de Deus, pois um só Cristo, o justo, pode dar essa justificação. Também a justificação é maior do que o perdão, não é? Mateus 6,2, naquela oração tipo, diz-nos o Senhor, e perdoa-nos. Então, perdoa-nos a nós, pecadores, não é? E é interessante aqui um exemplo que eu vi pelo pastor Erlander. Aliás, muito parte deste estudo foi baseado também em algumas pregações que ele fez e em alguns estudos que tem publicados. Mas vamos então para este exemplo. Vamos imaginar que estamos falidos e devemos ao banco 1 milhão de euros. Alguém vai lá e deposita 1 milhão na nossa conta.
A nossa dívida, então, foi saldada, mas continuamos falidos, só porque não temos dívida, mas o nosso saldo é zero. Isso, digamos, poderá ser comparado ao perdão. Fomos perdoados, não temos dívida, mas também não temos crédito. Justificação é explicado por Paulo em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Diz-nos assim a passagem: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, lá outra vez aqui, justiça de Deus. Para que nele fomos feitos justiça de Deus. Então, primeiro, Deus não imputa. Deus não coloca na nossa conta essa dívida, não é? Não coloca as nossas transgressões, isso é a nossa dívida. Mas essa dívida existe. Porque Ele é justo, não deixa de existir essa dívida. E tinha que ser paga por alguém. Então, Deus a colocou na conta de quem? Do único que podia suportar. No único que é justo. Na conta de Jesus, não é? Ele era o único que podia saldar a nossa dívida e então Ele lança sobre Ele a iniquidade de todos nós. Jesus paga a nossa dívida com o seu sangue. Jesus pagou a nossa dívida com o seu sangue. Então aquele, diz-nos o texto, aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitas justiça de Deus. Então Deus vai colocar em Jesus os nossos pecados, a nossa iniquidade. Jesus paga a nossa dívida com o seu sangue, mas a redenção de Cristo não fica só por aí. O texto diz, lá no versículo 21, no final, não é? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é? Então, quer dizer com isso que Deus vai creditar, como que acreditar na nossa conta um valor incalculável. E esse valor é a justiça de Deus. E esse valor tem efeito de eternidade para a eternidade. Desde o passado para o presente em que nós vivemos e também para o futuro. Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Colossenses 3,1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, vemos desta forma, não é? Quem é que nos justifica? Romanos 8,33 dá-nos a resposta. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que nos condena? Quem nos condenará? Romanos 8,34. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, se nós estamos justificados por Deus, não existe ninguém, alguém, algo superior a Deus para nos acusar e conseguir alterar essa nossa condição de justificados. Foi feito por Deus, é Deus quem nos justifica e já estamos justificados por Deus. Também ninguém nos condena, pois é Cristo o nosso garante. E até hoje, pelos pecados que cometemos, Ele intercede por nós. Então, podemos dizer também que a justiça de Deus é revelada no ato da justificação. Romanos 1, 16, 17 e 18 nos fala também disso. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, também do grego,
portanto, não me envergonho do Evangelho, o Evangelho que nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então é maravilhoso nós pensarmos na justiça de Deus, não é? Podemos fazer aqui uma comparação, talvez com a justiça humana, é incomparável, não é? É incomparável. Temos de ter o sentido claro que Deus não justifica o homem sendo o homem justo, mas ele justifica o homem que é injusto. Todo homem é injusto. Podemos ver, por exemplo, na crucificação de Jesus, Mateus 27, 38. Aqui está. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Nós podemos ver ali a nossa presença naquela cruz, sim, na cruz do meio. Isaías 53:5 nos diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Coríntios 15:3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Hebreus 8:12, porque serei misericordioso para com as suas transgressões e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Portanto, esta é a promessa e esta é a certeza da parte do Senhor. Mateus 6:12, e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é que a oração modelo, perdoa-nos a nós, homens. Romanos 6:8 também, ora, se já morremos com Cristo, queremos também que com Ele viveremos com essa realidade, com essa certeza, com essa esperança de que realmente Ele cuidará e Ele cuida realmente de nós. Então, Paulo, aqui em Romanos 6:23, dá-nos também um resumo porque do que foi dito anteriormente, porque nós iniciámos esta nossa EBD, não é? Nos capítulos 1, capítulo 2 até 3:20, e neste textozinho deste versículo vemos em que gentios, judeus, todos os homens, não havendo distinção, têm igualmente realmente o mesmo problema, que é o pecado. Porque todos pecaram. E o problema é aqui. Porque todos pecaram. Porque, a razão não é? Todos pecaram. Está aqui o problema, o pecado. Estão separados da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Se essa condição de pecadores, então coloca-nos separados de Deus. Noutra versão aparece a palavra carecem, não é? Todos os homens carecem da glória de Deus. A quando da queda do homem, ficámos, pelo nosso pecado, separados de Deus. Ficámos em falta, ou com falta. Ficámos diminuídos, inferiores, ficámos magoados, ficámos com essa deficiência e desde aí sofremos a necessidade de estarmos novamente com Deus, com a sua glória, com o esplendor visível do caráter perfeito de Deus, de entrarmos na sua presença, de sentirmos o seu brilho esplendoroso na nossa face, não é? Estava aqui a recordar Moisés, a luz ofuscante da sua graça e da perfeição expressa na vida encarnada do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vou colocar a pergunta então. Qual é a importância da fé? Qual é a importância da fé? Voltamos já daqui a pouco. Então vamos continuar. Nós ficamos no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, mesmo perante esta pecaminosidade do homem, ou de todo o homem, fomos justificados gratuitamente, não é? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, como nos diz este versículo 24. Portanto, não nos custa nada. A fé em Jesus
não requer a nossa perfeição. Só precisamos mesmo da graça de Deus. A graça que nos justifica. Qual é o preço? Ela não é barata. A graça é a graça que justifica o pecado e não o pecador. É aquela que, a graça, aquela que é barata, não é? Aquela que justifica o pecado e não o pecador. É aquela que diz, não tem problema, pode fazer, Deus é amor, isso não tem nada a ver, toda a gente faz, não existe culpa, não há pecado. Embora nós recebamos a justificação gratuitamente, ela custou um preço altíssimo, de valor incalculável, infinito. Deus não deu uma coisa, deu o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Deus não o poupou. Romanos 32 diz mesmo que aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Então, se é essa a condição, se é esse o preço, antes o entregou, não é? A quem é que o entregou? Como é que nós éramos? Romanos 5,6 diz-nos isso. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo por ímpios. Então, como é que nós éramos? Fracos e ímpios, diz-nos aqui no final deste versículo, portanto, fracos e ímpios, não é? Mas também, versículo 8, pecadores, sendo nós ainda pecadores. E versículo 10 diz, porque se nós, sendo inimigos, mesmo nesta condição, fomos quê? Reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, e muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Portanto, é através de o Senhor Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, né? Como nos diz também 2 Coríntios 5,19. Realmente, nós vemos aqui essa passagem. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, há a redenção, e é pela redenção que há em Cristo Jesus, não é? Que nós realmente somos salvos, não é? Somos justificados porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, foi esse ato maravilhoso de Deus, não é? Nós que éramos realmente pecadores, nós que éramos tão maus, não é? Que não existia nada de bom em nós. Isaías 53, versículo 5, não é? Diz-nos, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas realmente temos a esperança no Senhor, não é? Porque podemos dizer que Ele nos salvou. Ele levou na sua cruz o nosso pecado. E agora a nossa condição, não é? A nossa postura deve ser esta mesmo que tem aqui o apóstolo Paulo, expresso em Gálatas 2,20, porque já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não é? Então vemos isso de uma forma maravilhosa, não é? Vamos para mais duas perguntas. Que palavra ou frase no versículo 24 considera mais evidente? E como é que essa palavra se contrapõe à realidade expressa no versículo 23? Portanto, vamos aqui ver versículo 24 e versículo 23. Quais são as palavras que achamos aqui mais evidentes e que importância tiveram elas também para a nossa vida? Vamos voltar já daqui a pouco. Vamos voltar então para o nosso estudo. E nós estávamos no versículo 23 e 24, agora vamos para o 25, ao qual fala da propiciação, não é? Ao qual, quem? Jesus, não é? Deus o propôs como propiciação pela fé
no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus, não é, propôs para a propiciação Jesus Cristo, mediante a fé no seu sangue, ou no seu sangue, ou mediante a fé no seu sangue. Então, o sentido de propiciação é de aplacar, de conciliar ou apaziguar alguém, ser propício ou misericordioso, ou fazer propiciação por. 1 de João 2,2 diz-nos que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, a ideia é de expiação do pecado por um Deus misericordioso, mediante a morte, o sacrifício expiatório do seu Filho, o Senhor Jesus. Expiatório, que significa que pagou o preço que restaura o relacionamento. Lembramos, a palavra propiciação lembra-nos propiciatório, não é? Que era a tampa da arca da aliança. E sabemos que dentro da arca da aliança existiam a lei, não é? As tábuas da lei, o vaso do maná e a vara de Arão. E sabemos que essa arca estava colocada no Santo dos Santos, não é? E que o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano. Para quê? Para levar os pecados do povo, não é? Então, o sumo sacerdote levava o sangue daquele animal, e esse sangue era lançado em cima da arca. Ora, se por dentro estava a lei, com a condenação, então, digamos que aquele sangue era lançado e a aplacar, e a ser colocado por cima e a tapar os pecados do povo. Ora, era pela crença no Cristo da profecia, naquele que haveria de vir, que todos os homens que viveram antes da morte do Senhor Jesus na cruz eram salvos. Nunca ninguém na história foi salvo sem ser por Cristo. Uns olhando para a frente. O caso de, por exemplo, Abraão, não é? Vamos falar dele daqui a pouco. O caso de Davi, etc. Olhando para nós olhamos para trás, não é? Olhamos para trás pela obra que Cristo, pelo nosso tempo, já realizou, não é? Então, uns olham para a frente, outros olham para trás, e todos pela fé em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui, resumindo, não é? Que é só em virtude do amor imerecido de Deus para com os pecadores, não é? Que nós vemos que somos declarados inocentes. Nada é feito da nossa parte, tudo provém de Deus, para que Ele seja o justo justificador, não é? Aquele que declara justo, aquele que tem a fé baseada no Senhor Jesus. Como escaparemos nós, se não atentarmos por uma grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Os irmãos poderão seguir este estudo mais em pormenor, o que eu enviei para vós. Vamos a mais duas perguntas. Como explica alguém que não é crente o sacrifício expiatório de Jesus pelos nossos pecados? Que ilustrações ou analogias pode empregar, pode usar para explicar a palavra sacrifício? Como é que explicamos aos outros, dando o nosso testemunho, esse sacrifício do Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados? Como é que explicamos? Já voltamos. Tanta coisa fica por dizer, não é? Neste estudo. Ficámos nos versículos, no versículo 26, não é? Pois somos declarados, não é? Inocentes em troca de nada da nossa parte, sem preço.
é só em virtude do amor imerecido de Deus para com os pecadores. Tudo provém de Deus, não é? Então, se tudo provém de Deus, diz-nos o versículo 27 aqui Paulo, onde está logo a jactância? Foi excluída. Porque lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, onde está a jactância? Onde está o orgulho? Realmente nós vemos que Deus, Jesus, fez tudo para a nossa salvação. Onde está então o motivo para o nosso orgulho? Onde está o motivo para a vanglória? Justificado significa alguém que foi declarado não culpado. Então é possível que uma pessoa justificada pela fé apresente-se então com jactância, com soberba, com arrogância, com orgulho, com vaidade? A resposta é claramente não, porque se essa pessoa não fez nada por isso, não é mérito seu, não mereceu isso, não trabalhou para isso, mas mesmo que tivesse trabalhado, as suas obras não são nada, apenas se chega e se ajusta com Deus pela fé, numa total dependência de Jesus. Então, a justiça não é a ação minha, é-me dada a mim. Versículos 29 e 30. É porventura somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Ora, se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Então, vemos realmente que este tema, não é, já é abordado por Paulo atrás, não é? Nós vimos isso logo no capítulo 1, capítulo 2 e também um pouco do capítulo 3. A ideia dos judeus é que Deus era exclusivamente, digamos, seu património, não é? Somente seu, Deus, e era só para eles, não é? A pergunta de Paulo é: e o projeto da salvação? O único para os judeus? A resposta é clara, não é? Deus, e é dada por Paulo aqui, Deus não vê circunciso e incircunciso, não é? Deus é Deus justificador de todos os povos, nações, raças, tribos, sei lá, todos aqueles que chegam a Ele. E Ele já nos entregou esse mesmo convite, não é? Através da cruz, através do túmulo vazio. Ele está interessado na nossa fé, somente pela fé, Jesus. Pois Ele, Jesus, é o caminho, não é? Independentemente se nós somos judeus ou gentios. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Então, a fé está em contradição com a lei? A fé diminui ou anula a lei? De maneira nenhuma. A fé cumpre o propósito da lei, não é? E se o papel da lei era mostrar, não é? Revelar ao homem, dar o pleno conhecimento do pecado, nós vemos isso em Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, e esse pecado sabemos que provoca a ira de Deus. Então, a lei foi-nos dada para mostrar esse nosso pecado, para diagnosticar, para provar, para convencer que somos pecadores. Então, a lei aponta para o que está errado, não tira o que está errado. É como, por exemplo, outro exemplo que eu ouvi, é como um fio de prumo de um construtor. Com ele colocado, não é, nós vemos que a parede está torta, está longe de atingir o padrão perfeito de Deus. Mas o prumo não vai endireitar a parede torta, não é? Não vai resolver o problema. Então a lei não tem o poder para nos salvar. A lei aponta, conduz-nos, leva-nos para alguém que pode resolver esse nosso problema do pecado. Esse alguém é Cristo. Então, o fim da lei é Cristo. Portanto, a lei prova que sou pecador e leva-me àquele que me salva pela graça, mediante a fé. Romanos 8, 3 e 4. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne,
Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esta passagem nos fala disso, não é? Vamos a mais 3 perguntas. A salvação é para todos. Como é que esse facto afeta o modo como se relaciona com os descrentes? Outra pergunta. A salvação é para todos. Como é que esse facto afeta o modo como se relaciona com os seus irmãos em Cristo? A salvação é para todos. Ok? Então, como é que isso influencia o seu modo de orar? Até já. Vamos então para a última parte do nosso estudo de hoje, Romanos 4, versículos 1 até 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, criou Abraão em Deus, a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Então, Paulo começa aqui, não é? No início deste capítulo 4, a levar, digamos assim, os israelitas à sua origem, à origem da sua identidade. A Abraão como pai da nação judaica, não é? É interessante nós lembrarmos da mudança do nome de Abraão para Abraão, não é? Pai de muitas nações ou pai de uma multidão. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, nós vemos isso, não é? E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é? Então podemos aqui fazer algumas perguntas. Justificação pela fé. Paulo, isso é uma doutrina nova? Essa doutrina tem base nas Escrituras? Não é? No Velho Testamento era o que eles tinham na altura. Está fundamentado na Escritura? E Paulo responde, já aqui nesta carta aos Romanos, né, já no Novo Testamento, com alguns livros, a palavra do Senhor a ser completada, não é? Paulo responde que a palavra de Deus é una, tem harmonia. A doutrina da justificação está ancorada em 2 maiores exemplos ou personagens que vocês têm na Escritura, judeus. Abraão, o pai da fé, e o grande rei Davi, que foi o unificador da nação. Então, estes 2 personagens históricos da nação revelam-nos que a doutrina da justificação é profundamente baseada nas Escrituras. Como é que foi, então, Abraão justificado? Gênesis 15, versículo 6, fala-nos disso. E creu ele no Senhor, e foi-lhe, ou contou-lhe, imputado isso por justiça. Creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, é isso mesmo. Gênesis 15, 6 prova isso mesmo. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça 430 anos antes da lei ser dada. Já Abraão tinha sido justificado pela fé e não pelas obras. Então, a justificação pelas obras, que na realidade não existe, não faz qualquer sentido, ela coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. Se eu fosse justificado pelas obras, teria que fazer tudo bem, todas as coisas boas. Ora, sabemos que isso é impossível para nós, homens, pois, segundo Tiago, bastava fazer uma coisa ruim, uma única coisa, para ser culpado de toda a lei inteira. Então, o padrão é a perfeição absoluta e isso só encontramos em Jesus, só encontramos em Deus. Gálatas 3, 10. Pois todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e pecar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se Abraão pudesse
ter sido justificado pelas obras, ele teria que ser perfeito. E se ele fosse perfeito, ele teria recebido a salvação como um prémio, como um mérito, como um troféu. Logo, teria que se vangloriar. Mas não foi isso que aconteceu. Não é? Mas não foi com ou pelas obras, escolheu dar um passo de fé. Mesmo não fazendo sentido para ele o que viria no futuro, ele creu pela fé. E Paulo cita isso mesmo em Romanos 4, capítulo 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. É o versículo que nós já vimos há pouco, não é? Creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso com justiça, não é? Paulo estava aqui a citar Gênesis 15, versículo 6. Então, para provar isso mesmo, que a Escritura é una, e é o conjunto da revelação de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, não há contradição, pois a própria Escritura vem de Deus que é perfeito. Então, Abraão olhou para a frente. E aqui vou repetir outra vez. Abraão olhou para a frente. Nós olhamos para trás e todos fixando os olhos e a nossa vida no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos a mais uma pergunta. Como é que a fé de Abraão se compara à fé requerida aos crentes de hoje? Até já. E vamos finalizar com algumas questões, não é? Para ponderarmos, para pensarmos na nossa vida. Para meditar. Deus concede gratuitamente salvação a qualquer que ponha a sua fé em Jesus Cristo. Deus declara justos aqueles que põem a sua fé em Jesus. Para visto que todos são salvos pela fé em Jesus, isso não é motivo de orgulho. A fé é o único caminho para chegar a Deus. Tira um tempo para recordar como veio a aceitar esta mesma fé, a oferta de Deus para a salvação. Tira um tempo para lhe agradecer por lhe ter dado a salvação. Com quem pode falar sobre este assunto esta semana? Ore por essa pessoa. Que assim seja.